Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Jornada Múltipla. O episódio de hoje tem uma convidada muito especial para falar sobre um tema que é super em alta e que muitas mulheres adoram. Mas a gente não vai falar só sobre o conteúdo dela, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e todas as múltiplas jornadas que ela se encontra para dar conta dessa profissão que tem exigido tanto nos últimos tempos e é tanta novidade, tanta tecnologia. E a gente quer saber tudo, que é a doutora Fernanda Grabowski. Ela é especialista em estética dentária, facetas de Facial. porcelana, que mais? Também faço parte de Resina. botox, preenchimento labial, as facetas em resina composta que são extremamente em alta hoje em dia, né? Um procedimento que ficou bastante Isso. na moda. Lente em porcelana também, que, né, todo mundo é apaixonado, acho que desde muitos anos atrás. Então, a gente tá nessa área ali que ao meu ver, é a parte mais bonita que E tem muita aí. gente ainda não colocou, quer colocar. Assim, todo mundo que eu converso ou já tem ou ainda ou quer Ah, acho que colocar. é o sorrisão dos artistas ali, Ah, né? é, Sorrisão sim. Colgate. Tem uns que dão uma exagerada também, né, É, doutora? daí quando é muito branco demais, a gente fica É, meio eu que vejo assim, direto né? uns memes, tipo, pessoal antes e Que depois, nem do Big assim. Brother, né, que estão Sim. falando, não sei se você chegou a ver os memes que fizeram das facetas dos BBBs? Desse atual, não. Aham. Não, eu vi de outros já, da Não, diferença. tem desse Desse atual, eu não já? sei o nome dos personagens, né, É, da também não galera lá, sei. Aham. mas uma boa parte deles tem as facetas, ou em resina ou em porcelana, não sei, mas viraram memes aí na internet, porque, assim, o branco tá branco ali, daí a galera não Então, tá falando muito bem de alguns. sim. Não, e dá muita diferença, eu não sei. Principalmente, penso eu, né, que se fizer a parte de cima, por exemplo, que é o que a maioria faz. Não faz embaixo, vai dar uma diferença, vai ter que ficar É, clareando um nos meus monte. pacientes eu sempre falo assim, tem que se não fizer os inferiores, é bom reforçar clareamento ou ver qual cor da resina vai escolher, porque se não escolher aquela resina muito brancona artificial, às vezes você consegue chegar num tom bem similar, com nos inferiores só fazendo clareamento. Mas aí Sim, vai do paciente, se o paciente fala assim: "Não, eu quero um brancão geladeira", sim. aí não tem Mas como, daí vai ficar ele embaixo vai ficar diferente. e como é que é a procura? O pessoal gosta do dente branco, branco É, mesmo? no meu consultório, o meu foco, né, que a técnica que eu gosto de trabalhar é mais voltado para o natural. Então, assim, eu faço um dente branco, tento fazer todas as caracterizações, assim, mais voltada para aquele branquinho natural, que não fique tão chamativo. Então, Sim. assim, graças a Deus hoje eu consegui filtrar o meu público, então, assim, 100% dos meus pacientes que me procuram já procuram esse resultado. Já Tem um outro que chega assim: "Doutora, eu quero a resina mais branca que você tiver". sério? Aí, normalmente, antes de fazer o procedimento, eu faço coloco, tipo, uma bolinha de resina, uma resina mais clara, uma resina um branquinho mais natural e uma um pouco na cor do dente mesmo. Aí fica a critério do paciente decidir se vai querer brancão, se quer um branco mais natural, ou se vai querer só, às vezes, mudar o formato, alguma coisa. Então eu sempre deixo pro Sim. paciente decidir o que É, eu que ele estava te quer. falando aqui nos bastidores, ainda eu falei: "Vou segurar para eu contar ao vivo, né", mas as minhas eu fiz há mais de 10 anos. Eu me lembro que, principalmente aqui em Curitiba, eram poucos que faziam, assim, tinha uma tecnologia da lente de contato mesmo, bem fininha, que estava vindo para cá. Poucas pessoas tinham. E uma coisa que eu não sabia, de fato, é que a lente de contato, pelo menos as que eu não sei como que é hoje, né, que eu coloquei, ela era transparente e o que dava cor era, sei lá, eles chamam, não sei o nome disso, tipo um cimento, tipo É, isso. tem assim, é que tem várias nomenclaturas que a gente fala. Tem a lente de contato, que ela é realmente bem fininha, que é por isso que a gente chama de lente de contato, que é como se fosse uma Uma lente lente de para o contato olho mesmo, mesmo, é. por causa da espessura. Se for um pouco mais grossa, a gente já chama de faceta. Mas é basicamente Hum. tudo a mesma coisa. O que Faceta de muda porcelana daí, é no de caso. porcelana, isso. Ok. O que vai mudar é a espessura. Aí tem a cor do cimento também, que, por exemplo, a gente tem cimento que é transparente, tem um cimento mais amarelado e um cimento mais branco. Que aí, dependendo da cor que tá o seu dente, você consegue Essa que é o tom que mudar. você define, né? Você consegue mudar um pouquinho o tom Sim, da prótese, né? Que seria, sim. no caso, a lente em porcelana. Mas, antes de fazer esse procedimento, a gente faz uma escolha de cor e manda para o laboratório fazer a peça mais clarinha ou da cor que o paciente Ah, quer. Então, tem entendi. todas essas alternativas ali. Mas o que Sim. vai mudar mesmo a espessura, a nomenclatura é a espessura da peça, né? A gente sempre chama assim, Hum. lente de contato para paciente saber, essa lente de contato Facilitar, de mas na verdade porcelana, tem mas aí é. tem diferenciações que Porque daí a o dentista faceta que vê. ela existe há bastante tempo, há muitos anos, né, que tinha A lente de contato em porcelana, ela existe há muitos anos já. As facetas em resina também, só que essa moda de fazer 10 dentes, fazer a boca inteira, ela é querendo é um tratamento mais recente, porque as resinas começaram a evoluir faz
pouco tempo, digamos assim. Sim. Resinas que são mais específicas e boas para fazer essa parte estética, né? Porque Porque antigamente a aí gente, sim. Não antigamente tinha essa não, tecnologia, né? até tinha, mas assim, a gente fazia as facetas, só que, por exemplo, um dente, tem um paciente que tem um dente escuro. Aí eu vou fazer faceta só nesse dente para corrigir isso aí, entendeu? A gente corrige Entendi. problemas mais específicos ali. Porque às vezes as resinas pela fórmula delas, elas acabavam amarelando um pouco mais rápido, então fazer a boca inteira acabava não ficando tão viável, porque a durabilidade não era tão boa. Sim. Que já mudou bastante, graças a Deus. Hoje em dia, Sim, então, nós daí a gente temos isso, né? já consegue fazer todos os dentes Sim, ali, que a resistência é boa, o polimento é bom, por isso que a cor sim, e o brilho fica tudo bem bonito ali, como se fosse um dente de verdade sim. mesmo. Então, é uma coisa que eu acho que também aquele dente muito branco, ele fica um pouco opaco, parece. Parece que não fica tão brilhante quanto o É, natural. sim, e também depende muito da técnica que o dentista usa. Eu, quando eu faço meu procedimento, às vezes a gente não usa só uma cor para fazer um dente, por exemplo. Se você usar só um tom de resina, normalmente o dentista escolhi um tom de resina só. Aí você pega aquele brancão, daí acontece isso. Fica aquele branco opaco. Entendi. Normalmente, às vezes, para fazer um dente só, eu uso, dependendo do que eu quero fazer, eu uso, às vezes, 4, 5 cores de resina. Que daí eu vou colocando a cor certa, na camada certa, no lugarzinho certo Até ali, chegar. pra ficar com aquele degradê que tem o nosso dente, pra ter aqueles formatinhos dos mamelos ali, aquelas Isso. caracterizações pra ficar um dente Que é isso natural. que dá a A naturalidade, naturalidade. né? Que eu acho Uhum. que é isso. Então, o meu, na época, como eu comecei a usar aparelho muito cedo. E eu fiquei 10 anos com o aparelho, sofrendo. Bastante tempo. Bastante tempo, assim, não sei. Eu acho que o dentista era despreparado naquela época. Mas também a questão do aparelho, o aparelho evoluiu muito, graças a Deus. Que também evoluiu, Também né? Com uma evoluiu, coisa porque rápida. antigamente realmente, tira pra molar, fica 10 anos com o aparelho, que o aparelho faz uma movimentação mais devagarinho. Hoje em É. dia não, hoje em dia até a questão das extrações já mudaram, assim, esse conceito. Então, graças a Meu Deus, Deus, eu tô ficando a velha, meu odontologia Deus. vem Nunca evoluindo, pensei que fosse falar na minha época os mas eu dentes. também, na minha época, eu falo isso faz 10 anos já, quase Sim. que eu me formei, então Sim, passa muito rápido, né? passa demais. E eu fiquei com aqueles quadradinhos amarelados no dente, assim, as A marcas marquinha do do aparelho ali, né. aparelho mesmo, né? E aí, além do estrago, porque não sei como que é hoje, mas eu usava a tal da banda do aparelho. Não sei se hoje Graças a Deus usa. não usa Não mais. usa, né? Não. Aquilo destruiu os Hum. meus dentes, assim, onde ela ficava, Os né? teus é da maioria do pessoal que usou o É, aparelho com a né? banda. A banda Então eu era tive que horrível. tratar canal e tal, e eu sempre fui muito cuidadosa, enfim, tive que tratar. Aí eu fiz tudo isso, tirei meus 4 sisos e falei, bom, aí voltei, tive que usar mais um pouco de aparelho para dar uma ajustada. E aí quando eu tirei, ele voltou a abrir, não sei se o processo não foi bem feito, enfim. Aí eu falei, não, cansei, não quero mais aparelho, não quero mais nada, eu vou completar ele na resina, porque ele começou a ficar com espaço entre eles, né? E também por conta da frente, tá com aquelas marquinhas, que eu acho que é o que todo mundo passa quando tira o aparelho, se fica muito tempo, como você disse, hoje ainda a tecnologia é diferente, mas na minha época ficou manchado. E aí não adiantava, fazia Aí tem que clareamento, ainda restaurar. ficava uma diferença ali. Uhum. E aí eu me lembro, né, dessa novidade, isso faz o quê? Nossa, faz mais de 10 anos. E que tinha, e aí eu topei, mas assim, ficou uma perfeição. Primeiro que eu não escolhi o mais claro. Entre os mais claros, sei lá, era tipo numa escala de 0 a 10, eu escolhi um 7, Não, assim. mas tá extremamente natural e muito É. bonito o seu. E o desenho era exatamente igual ao meu dente, então é como se ele só ficasse mais largo, um pouquinho mais Fechasse o comprido. espacinho que Isso. tinha Mas assim, ó, nem sei o nome disso, gente, dessas linhazinhas que a gente tem no dente, esses. que deu sulcos ali, as estrias Isso, os ali. sulcozinhos. Então, ficou exatamente igual. Se eu passava Não, a mão tá assim. bem natural. Até É, quando você fala, eu consigo enxergar é. essa anatomia que tá ali. E Não realmente parece. ficou muito bonito. E foi uma excelente escolha. E aí, se você olha, por exemplo, a gente fala de artistas, por quê? Porque isso começou a vir das celebridades, né? Não era uma coisa comum, pelo Querendo ou não, menos porque era um tratamento, é um tratamento caro, é um né? tratamento caro, né? Sim, eu sei bem. Eu passei por isso. Eu já passei por isso. É tipo um carro, mas é isso. Mas, para mim, aí é uma questão de prioridade. Eu, Cláudia, sempre valorizei muito dentes. Eu não sei, eu tenho um negócio. Eu não vou lembrar que roupa que você tava, eu não vou lembrar nada. Mas é que o Tua sorriso é o cartão de maquiagem. visita, né? Mas o sorriso, pra mim. Ai, gente, desculpa. Porque você Vocês que não chega. têm dente bonito, eu vou reparar. Não, mas você chega, você bate o olho em alguém, você. É que assim, eu trabalho com isso, né? Então, Você assim, eu vai já olhar. não sei se eu sou com um comparativo. Mas o Sim. olho vai e bate ou no olho da pessoa ou na boca. Então, São assim, as você duas vai coisas. direto, ou na tua boca ou no olho, assim, pra você Sim. tentar
perceber como é que é essa pessoa, Sim, né. Então faz tem que muita estar diferença. Então pra mim com o na época foi sorrisão ali. eu falei: "Cara, é um investimento que eu vou fazer, mas é uma prioridade". Eu poderia fazer tipo, tem pessoas que vão lá, querem colocar silicone, que a prioridade é fazer uma lipo, não sei o quê. E pra mim era o negócio do dente, assim. E principalmente por ter passado muito tempo com o aparelho, aquele sorriso Você não via a prata. hora de estar com um Nossa, de sorrisão querer, perfeito, né, e né. tal. E foi muito legal porque, assim, as pessoas não perceberam. Assim, o pessoal falou: "Nossa, você fez clareamento? O que que você fez?", e tal. Mas não percebiam que porque o dente era exatamente igual. Mas também já vi aí muita coisa bizarra, assim, o pessoal apelidar de boca de piano, essas coisas, Tem também. porque fica muito estranho. É, que daí que vai do dentista saber, fazer a avaliação e ver o que que o paciente precisa e personalizar o tratamento, porque ele não Sim. pode fazer: "Ah, vou fazer uma prótese, uma lente de contato, uma faceta em resina composta igual para todos os pacientes", porque eu não posso pegar um dente com um formato, sei lá, vamos supor, formato retangular, colocar numa paciente que tem um rosto mais redondo ou chegar a pegar o mesmo Hum. formato de dente e colocar para um paciente com um homem forte, né, então, assim, a gente tem que ver o que que vai combinar com aquele Ai, tem todo um paciente, estudo tem ali todo um de estudo. visagismo, vamos É, dizer. exatamente, é um estudo de visagismo, ver a Sim. personalidade do paciente, porque às vezes tem um paciente que é mais comunicativo, que aí você quer um dente e um sorriso que apareça, tem a paciente que é mais introvertida, então ela não quer que apareça tanto o sorriso, Que ela ela quer vai a sorrir e pessoa o dente vai vir todo. ela é um Não, ela quer paciente uma mais coisa. tímida, então ela quer uma coisa que Caramba, fique isso agradável eu não para ela. sabia, que tinha Tem, toda essa tem claro, todo faz esse total estudo. sentido, mas eu nunca pensei Então, que aí que tá o diferencial, porque assim, não é só você chegar e fazer um dente quadrado e branco pra todo mundo. Você tem que sim. personalizar, porque senão não vai ficar legal. Você pode até fazer um trabalho bonito, mas se você não fizer um dente que vá combinar com aquela pessoa e a pessoa não vá gostar e E não vai se você falou sentir da personalidade, tem confortável. tudo a ver, Então, às tudo a vezes, ver. assim, você pode olhar, nossa, eu fiz um caso lindo, maravilhoso. Mas aquele sorriso não combinou para a personalidade daquele paciente. Aí o paciente não gostou. Mas não é que o teu trabalho tá feio, é que você não viu o que que a paciente queria. Então tem todo esse estudo ali para fazer Isso, nossa, por faz total trás sentido. para Por que que tem pessoas que amam o mesmo profissional e o outro não ficou muito e não gosta, contente e é tal? porque vai da pessoa e daí vai do profissional conseguir ler tudo isso na avaliação, conversar com o paciente, entender o que que ele tá querendo, entender as Sim, queixas para daí falar, ó, vamos chegar nesse resultado para você, eu acho que você vai sim, gostar, vamos fazer isso e daí sim. deixar tudo bonitinho. E o pessoal chega, tipo assim, com a foto do artista, assim: "Eu quero esse dente, eu quero", já Do aconteceu artista isso? nunca Ou de alguém chegaram que pra mim, mas assim, conhecido? às vezes eles pegam as fotos dos meus casos que eu faço no Instagram, como tá cheio lá, Ah, aí fala: sim, daí é "Doutora, olha mais esse fácil. caso, esse caso, esse caso eu achei lindo". Tipo, essa cor, Sim, esse formato, isso sempre aparece. Até a questão de lábio também, quando eu faço preenchimento, fala: "Ah, esse lábio com esse formato, eu achei legal". Isso é bacana, porque daí eu já sim, consigo entender o que que o paciente gosta, sim. entender o que que ele quer, questão de cor, formato, então dá E por pra chegar quê num e consen tal. então Mas é bacana. o que tem mais hoje no seu consultório é o pessoal que busca a estética do dente ou facial, assim, né? Mais do dente, mais a Mais parte o de dente. lente em porcelana ou de faceta em resina composta. Sim, É sim. mais isso aí que eu tô focando ali. E quando você se formou, você já pensava em fazer essa especialização ou não? Foi Não, se descobrindo, assim, não, como eu que foi? sempre gostei de prótese, a parte de lente de contato, né, então eu sempre já fui meio que pra essa área. Eu queria focar só nisso. Aí fiz a especialização, fiz outros cursos, aí eu comecei a entrar nessa parte da resina, né. Aí fui trabalhando, trabalhando, trabalhando e vi que, nossa, eu gosto muito hoje eu gosto mais de fazer resina do que prótese, porque querendo ou não a resina sou eu que faço. É um trabalho que é 100% manual. Então eu Hum. tô esculpindo o dente manualmente. Então, assim, por exemplo, para fazer que não sei quantos dentes você fez ali. 8. Ou então para fazer 8 ou 10 dentes, vai mais ou menos ali umas 4 horas, 4 ou 5 horas de trabalho direto. Então, assim, eu vou esculpir o dente do paciente no dia. Então, no mesmo dia ele vai chegar com o dente de um jeito e vai sair com o dente com o sorriso transformado. A Nele porcelana ali, ele senta ali, deita ali e vai no ali meu vai. consultório eu coloquei uma televisão no teto, então senta ali, assiste uma Netflix e passou. E Sim. daí fica tudo mais confortável. Pra fazer porcelana é diferente, né? Você deve ter visto que você tem que, tem É. que moldar e provar, e daí ver se tá tudo Sim, certo, cimentar, e inclusive, são né, várias parênteses, etapas, né? eu fiquei com uma nem sei o nome daquilo, O quê? provisório? É o mocap. É um não sei o É, nome, é tá. provisório. Gente, aquilo era muito estranho, porque assim, É tudo é junto, é né? tudo junto, então, tipo, você parece aqueles dentes de vampiro que você compra nos chicletes, E aí você não porque consegue não pode limpar direito, morder, não pode morder, não pode. porque aí uma vez eu mordi e saiu tipo, foi muito estranho. Mas o legal é que o dente não é desgastado, assim, é bem pouco, então aquilo ali, pra mim, era mais pra proteger, pra não ficar tanta sensibilidade, mas depois tanto é que eu cuidava, mas mesmo assim ele saía, e aí até ficar pronto, acho que fiz, assim, umas 2 manutenções dele sair, aí eu fiquei, tipo, quase que uma semana sem.
porque eu não dei conta daquele negócio. Aí eu falei, não, vou ficar sem, então não é uma coisa que você fica com o dente desgastado, sensível, É, assim, tal. pra chegar a desgastar mais dente, depende muito de cada caso, né. Então, a maioria dos casos, por exemplo, tem alguma diferença de posicionamento ou tem só o espaço, diastemas, né, que nem você tinha, a quantidade de desgaste é mínima. É mínima. Então, É, assim, depende do caso é. também, né. Por exemplo, às vezes o É, dente tá mais quebradinho ou tem e tem que dar uma aí tem que desgastar um pouco É que mais. viralizaram aí algumas fotos uns tempos de cantores, artistas que tinham a faceta e que fizeram alguma foto sem, que daí o dente estava bem desgastado. Aqueles dentes de tubarão que a galera tava falando, né. Isso! É, esse não, eu não posso dizer por que que fizeram aquele desgaste, por que que o dentista fez, Não é porque eu necessário. não é que eu não vi como é que estava o Como dente era, antes. né? Porque, por exemplo, se o dente tem muita restauração, a gente precisa tirar toda a resina, porque a prótese, a cerâmica, ela tem que estar grudada só no seu dente. Então, por isso que às vezes o dente tem que ficar menorzinho. Mas se o teu dente tá rígido, que a gente fala não tem nada, não precisa. Aí a gente tem que fazer um desgaste mínimo, ele é 0,2 milímetros no máximo. Aí Sim. realmente não precisa. Aí se o profissional desgasta um dente que tá rígido e deixa aquele dentinho de tubarão, aí tá errado, aí realmente não Nossa, precisa. é muito Que estranho. eu vi também vários casos, assim, É, que chega o dente de paciente tubarão com é a sua bom. doutora, pelo amor de Deus, eu não quero usar de tubarão. Eu falei, Aham. não, não vamos É isso que a galera desgastar. tem medo. Eu já conversei com algumas pessoas e aí eu falava, gente, mas pra mim não foi assim, É era o por isso que é bom mínimo. procurar um profissional que seja especialista, que saiba o que tá fazendo, porque às vezes o profissional não é especialista e tá ali porque, né, quer ganhar dinheiro, e aí faz o que não sabe. É, e E eu acho aí que é faz aquela história, o cagando. barato O acaba barato saindo sai caro. caro, né? E tá, então tá. E você se apaixonou por essa área e seguiu. Porque a maioria das pessoas que começam a trabalhar, dos profissionais que começam a trabalhar com estética, acabam, pela procura, indo mais pro facial, mais pra É harmonização. que a harmonização agora também chegou com um boom, né? Assim, Nossa, veio gente. com tudo. Então, tem até muito dentista que hoje já nem é, Nem é tipo, nem é dentista mais. dentista mais, É, só faz harmonização. E é uma área legal. Assim, pessoalmente, eu acho muito legal, porque, assim, a pessoa, é a transformação e a melhora da autoestima, você muito, vê na né? cara, É. assim, a pessoa sai chorando no teu consultório, porque, assim, ela também chega de um jeito, enche de ácido hialurônico ali, transforma tudo Sim, e renova, né, a pessoa. É muito legal. sim, sim, Isso é muito bom, né, que querendo ou não, demorou pra gente conseguir conquistar essa área no mercado, sim. né, foi uma luta bem sofrida ali com os médicos e com Não, todo mundo. isso que eu também era outra coisa que eu ia perguntar, porque houve uma polêmica uma época quando eu lembro que quando saíram as bichectomias, Uhum. né? As primeiras, assim, que os dentistas começaram a fazer, houve aquela polêmica que médico dizia que dentista não podia fazer É, porque tanta não parte era. de botox, o médico não queria deixar dentista aplicar botox, mas gente, o cirurgião dentista, a gente tem 4 anos só de estudo de cabeça e pescoço. Então a gente é focado só nessa área, a gente tem capacidade de saber onde vai aplicar um botox, onde não Sim, é vai. toda a anatomia, até porque aplica anestesia e tudo Sim, mais, né? então assim, a briga foi feia. Hoje, graças a Deus, agora já virou especialidade na odontologia, a gente já consegue fazer tudo tranquilamente ali. Mas Sim, até chegar aqui, o percurso foi longo. foi longo, né? E me fala um pouquinho, você é de Curitiba mesmo? Eu sou daqui de Curitiba, vida inteira aqui, curitibana raiz. Que mais? Sempre. A odontologia não era algo que eu queria fazer desde o começo também. Foi assim, digamos que eu vou dizer que foi um chute no escuro, assim, foi um chute de Caramba, sorte. sério? Mas você Eh, pensava em fazer outra coisa? então, eu tava. É que Você eu tem um perfil de tinha. comunicação, assim, Eu sabe? quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estava bem perdida na vida, pra falar a verdade. Tanto que, assim, quando eu fui fazer aqueles simulados ali, eu fiz simulado para arquitetura. Eu falei assim: "Nossa, mas", eu fiz as provas lá, daí eu falei: "Ah, mas acho que não tem nada a ver comigo, muita matemática, conta eu já não gosto muito não", né. Eu comecei a ver, daí eu fui mais pra área da saúde, mas medicina nunca quis muito fazer. Aí eu lembro até hoje, assim, teve uma amiga minha, assim, uma coisa muito nada a ver. Uma amiga minha olhou pra mim e falou: "Nossa, Fernanda, mas você tem muito cara de dentista". Aí sabe quando veio, tipo, aquela luz, assim, eu falei: "Nossa, cara, odontologia é uma área legal, assim, acho que eu iria gostar". Aí eu comecei a pesquisar mais, me aprofundar, aí naquelas palestras, como Sim, é que é o nome? Aquelas feiras de profissão feiras de ali, profissão. e ver mais sobre a área, né. Quando eu tinha os meus 17 anos, eu falei assim: "Ah, acho que eu vou pra odonto". Fiz simulado ali e tal, né, daí passei, entrei na faculdade e, graças a Deus, assim, me apaixonei de Sim, primeira e hoje, de verdade, assim, desde que entrei na faculdade, não me imagino fazendo outra sim. coisa, assim. É muito louco, né? E tem uma questão de perfil, porque eu me lembro, uma época, eu tinha uma amiga e ela tinha uma clínica, não tem mais essa clínica hoje, ela tinha uma clínica, e aí ela fazia umas mentorias comigo para fazer a gestão da equipe dela, das outras dentistas e tal. E tem essa questão de que a dentista não era funcionária dela, então tem toda aquela coisa de incentivar as dentistas a também trazerem o público para dentro da clínica e tal.
E aí ela falou, Cláudia, eu não sei, tem uma moça que tá lá e tal, comigo, uma querida, mas parece que ela foge dos pacientes, assim, toda vez que vão marcar para a especialidade dela ali, que era ela que atendia, ela falta, ela inventa alguma coisa, ela não quer, e eu tô preocupada, porque assim, Mas ela ela... só queria atender? Tipo, ela não queria Não, ela fugia dos atendimentos, assim, ela não queria atender, ela... não queria Você já vai fazer entender, nada. ela era recém-formada, mas assim, quando vinha paciente para marcar, e aí a secretária ia conferir com ela e tal, ela, não vou poder nesse dia, ou ela desmarcava, ou ela saía, ou ela ia raramente no consultório. E a minha amiga começou a se preocupar, falou, bom, tudo bem, ela tá pagando aluguel ali da clínica, mas assim, Mas ela não quer não trabalhar. quer trabalhar, não tô entendendo. Eu acho que ela tá com. E aí ela falou assim: eu sentei para conversar com ela, eu acho que ela tá com uma crise existencial da profissão, assim, porque vou encaminhar ela para você e tal. Você dá um atendimento para ela para entender esse direcionamento de carreira e tal. Eu fiz uma conversa só com ela. E aí a gente começou a conversar e ela tinha feito 4 anos e daí tinha comprado todo O o equipamento, equipamento, aham. né? A Os cadeira e tal, instrumentais. que é um investimento que É um você faz investimento alto. alto. E ela sentou assim, quando ela começou a conversar, ela começou a chorar. E ela falou assim: eu sei que eu estudei 4 anos, mas a minha vontade era só pegar aquele certificado, Diploma. aquele diploma e entregar na mão do meu pai. Eu odeio furar dente, eu não me vejo fazendo É, isso. isso aí é um Ela falava problema. assim. Às vezes, por uma carga, uma pressão familiar, você vai para um curso que você não Caraca, eu falei, gosta mas e minha não filha, quer. você ficou 4 anos, ela é. Eu não quero fazer Mas isso. a família dela era dentista? Nenhum. Eram empresários. Ela falava, eu quero trabalhar com meu pai, eu quero ser sucessora dele. Mas ele não deixa. Ela falava, ele E não ele não deixa. queria só que esse caminho pra ela, Não queria queria esse outra caminho coisa. para ela. E ela falou: "Eu quero trabalhar". Já falei que eu trabalho de secretária dele lá na empresa Meu dele. Ele era Deus. empresário bem-sucedido, né. E ela falou: "Mas ele não deixa". E eu não quero. Eu até fui pra clínica e tal. E aí eu falei: "Bom, até quando então você Gente, aguenta mas não ali naquele adianta. lugar?". Não adianta, né. Você tem que trabalhar uma coisa que você goste, porque daí não é trabalho, né? Daí você vai estar Você ali vai se dedicar e vivendo, vai tal, querer né. melhorar, né? Vai querer É. crescer, porque daí se você tá ali trabalhando uma coisa que você não gosta, você vai Não, empacar na vida e vai não ficar na aconselho. mesma. É, Não vai exato, ter né. E crescimento qualquer nenhum. obstáculo que você tenha vai ser o fim do mundo, porque Vai você não ser. tá, né, O teu disposto. psicológico vai desabar, né? Saúde mental, né. Uhum. Enfim, aí a gente conversou, eu entendi que ela saiu dali decidida a falar com o pai dela, e aí ela encerrou ali as atividades com essa minha amiga. Eu sei que hoje ela tem um café nos Estados Unidos, tipo, tem nada a ver com nada, Sério? e ela diz que não quer saber de atender, né, na área, Mas tá não feliz? tá É feliz, o tá que super importa. feliz, é o que importa, tá se dando bem, então e vai dar o Exatamente. melhor dela, né. Assim como tem pessoas que amam, aí você me falando isso me lembra a palestra da doutora Carla Sarni, Hum. que é dentista, que é da Sorridentes, né, ela é a franqueadora da Sorridentes, é a fundadora e tal. Uhum. E aí ela me fala muito que ela me fala, olha, ela me fala, sentou comigo, vamos tomar um café. Aí ela fala muito que ela gostava do que ela fazia, então ela se dedicava, e não sei se você já viu essa história dela, e aí ela disse que, assim, ela começou a ganhar muito dinheiro porque ela começou a trabalhar fim de semana, era o principal dela. Ela falava assim que dente ele gosta de doer no Ah, sábado mas e é sempre domingo. assim, escolhe, ó, que nem agora carnaval, com certeza vai ter um monte de gente, assim, sexta-feira hoje, passou das 6 horas, assim, que o pessoal terminou, vai cair provisório, vai quebrar o dente da frente, vai ser as Caramba, tragédias vão acontecer, porque não tem não ninguém tem pra ninguém atender. para atender. É isso É mesmo? sempre assim. Não, mas eu não entendo qual que é a energia que o universo conspira, mas é isso que acontece. É, É ela fala sempre que ela assim. fez uma boa grana no começo, né, porque ela começou a atender no domingo e começou a avisar que ela atendia no domingo. E ela falou que era o melhor dia dela, É que sábado e normalmente, assim, o domingo. pessoal não tá trabalhando ou tem as Às vezes emergências. segura também, né, vai segurandinho ali, aí Uhum. chega no final não sei, eu acho que o corpo também dá aquela: "Ah, é, Márcia, você tá". É, então vamos agora no domingo. É, não, mas eu não sei, eu não entendo Sim. qual que é a lógica, mas é real. Isso aí. É, eu não atendo o final de semana. Graças a Deus, assim, eu já atendi muito, porque Ainda assim, ao bem. longo de Você já todos é uma esses empresária anos, bem-sucedida. eu cheguei numa parte da minha vida que eu agradeço Assim, a né. Deus, assim, olha, eu já sofri demais. Então agora eu já Sim, tô ficando velha também, então vamos diminuir um pouquinho a carga horária. sim. Então, Não, assim, aí chega uma hora sábado que é eu necessário. atendo ao sábado, assim, tipo aquele paciente, doutor, assim, pelo amor de Deus, eu vou viajar, ou assim, eu não tô de fora, não tem outro dia, daí a gente, E às vezes já é obviamente, seu paciente ali daí a também, gente né. abre a exceção e eu atendo, né, faço alguns Sim, atendimentos, mas hoje eu consegui, graças a Deus, me dar o sim, luxo de ser de segunda a sexta. sim. Como que é a tua rotina de trabalho hoje? É cansativa. É assim, é de Antes segunda que a qualquer sexta, coisa é é de pesado. segunda a sexta, mas é pesado ali, é uma média de vai quase 12 horas diárias ali. Eu chego no consultório, assim, horário normal, eu chego às 9 e saio às 8. Isso é sempre. Mas Aí você atende todo esse tempo?
em atendimento ou tem teu tempo de gestão, alguma coisa assim ali? Ah, o tempo, assim, às vezes o horário do almoço dá 1 hora ou meia hora. Aí é que assim, eu vou fazer a minha agenda, então vai depender muito do dia, né? Mas a maioria, quando a agenda tá bombando, assim, a pegada é meio que direta, assim, para pra almoçar e de resto vai Sim. indo. Até porque eu faço tudo sozinha. Lá no consultório. Eu ainda não peguei secretária, não peguei, assim, ninguém para me ajudar lá dentro, né? Então, assim, a parte de responder mensagem no WhatsApp, fazer agendamento, organizar as fichas, organizar os Mulher, negócios, ser você blogueira, dorme? marqueteira, empresária, eu faço tudo Sim, isso lá sozinha, né, para levar. sim. Então, assim, Ah, o horário que eu não, você é jovem, não é possível. Você não, eu não sou tão jovem assim, eu já tô ali nos 30 já. Ah, Já mas meus é 20 jovem. já tá longe. Olha, dos 30 pra frente dá uma mudada. Eu já tô sentindo que eu já não tô Sim, aguentando mais, porque, assim, quando me formei, assim, eu ficava é também outro nível, 12 né. horas e, assim, ó, chegava em casa E é onze pra horas da balada noite, ainda. ia pra academia e aí depois ia pra balada e tava, assim, no outro dia já incrível. É, Hoje já não faz muita não dá. diferença. Nossa, Não, depois, assim, você passou dos 26 ali, você já sente pra emagrecer, já não é igual. não é, não, Você, claro que assim, não. antes eu ficava uma semana sem comer, eu perdia 5 quilos. Agora eu tô Isso. 3 meses fazendo dieta e eu não consigo perder 2. Achei que você ia falar que tá 3 meses sem comer, não, né, não. Não, sem comer daí eu tô Mas eu sentia isso, eu lembro, não, assim, que mas eu, é. dava uma engordadinha e tal, era só eu dar uma fechadinha Aham. na boca, Ah, parei de rapidamente, comer um chocolate ali, já tô acabou. É, tô não, linda. hoje você morre sem Não. comer e não emagrece, Não, assim. eu tô aqui, eu tô falando isso porque eu tô aqui sofrendo. Faz aqui acho que 1 mês e meio que eu tô com uma dieta, assim, tô seguindo Tá seguindo? focada. E eu acho Nossa. que eu não perdi 1,5 kg. Mas eu E a tô gente começa a seguindo inchar, firme a e partir de forte. uma certa Aham. idade também, você começa a inchar, não é E só qualquer coisa gordura. que você come, assim, você já É uma putz, é isso, é isso. Ainda é mais eu aqui que é eu tenho que gravar sempre, meu Deus. Tipo não, é assim, é difícil. muita loucura. Mas Mas a gente essa não pode questão desistir. não, Não dá. nunca. Porque você vai envelhecer de qualquer jeito, você Exatamente, trabalhando e então ganhando dinheiro ou você continuando pobre, né, exatamente. não muda. Hum, Mas essa questão da idade eu senti muito, assim, muito, porque a energia que eu tinha, muda. e aí 70 hoje não é a mesma coisa. Porque assim, tá, tudo bem, eu trabalho bastante também, uma média aí de 10, dependendo do dia até 12 horas, dependendo da semana e tal. Mas é só pela graça de Deus, assim, que eu É, trabalho. não, a Tipo, gente essa vai semana eu na acabei de falar aqui energia. no offline, meu Aham. Deus, essa semana vim no Foi uma arrasto. loucura. Mas é assim. Mas assim, se você quer, é que vai da meta de cada um, né? Mas se você quer crescer, quer se destacar, você tem que ver o que que você quer fazer da sua É, vida. Você quer correr atrás das coisas ou se você só quer ficar ali esperando Deus te abençoar com é, alguma coisa. E é. Deus não vai te abençoar se você não correr atrás. Sim, Então, eu falo sempre, né, tem a nossa parte com isso. sim, Aí chega uma hora que você vê que você fala: "Poxa, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, pensei, e estudei para isso, me dediquei". me E dediquei, ainda assim, trabalhei, aí eu acho que Deus vai lá e fala: "Tá bom, eu vou lá e eu vou te agora ajudar. agora vai", mas enquanto você tem que, né, fazer é exatamente isso. O ano passado eu tive porque a gente veio da pandemia, a gente teve que mudar muita estratégia, né, de muita coisa. Então a gente deu aquela recuada. E aí eu tinha alguns trabalhos que eu já fazia, então eu fui ali me sustentando numa boa, vivendo tranquilamente, estava passando 2, 3 horas dentro da lá do eu fazia crossfit, né, do crossfit, mas assim, aquilo começou a me e não é no meu perfil também, aquilo começou a me incomodar. Quando as coisas começaram a voltar, é aquela perspectiva de que 2021, ia voltar ao Aí normal você ali já do meio do começa ano. com aquela. Opa, eu acho que eu tenho que me mexer e tal. E aí é isso que você falou, aí vem aquela situação daí em 2022, em 2021 a gente criou o podcast e tal, e aí em 2022 eu falei: "Tá, estou na zona de conforto, mas tá faltando", e não adianta, é do meu perfil, né, se eu falar pra minha mãe enlouquece, porque ela é super conservadora, né, mas se eu não É, eu sou tiver assim também. Se eu fico muito parada, eu falo assim: "Não, tem uma coisa errada. Não tem preciso, eu tô alguma perdendo coisa errada, tempo era o que eu aqui, ó, eu sentia, preciso tô com fazer" vazio, um preciso fazer vazio alguma coisa. é, precisa, né, de enlouquecer É, pra tá tipo: "Ó, bom. consegui tal coisa, beleza, tá, e agora? Aham, é bem Qual que é a isso. próxima loucura que eu vou fazer É. aqui?" Ah, então É é isso assim. mesmo. Aí eu É. falei: "Bom, tô um pouco sem ideia", comecei a ir voltar às imersões, né, e tal, presencial. Eu sou da área do desenvolvimento humano, enfim, de infoproduto, né, do digital e tal. Eu comecei nas imersões, eu falei: comecei a ter ideia". Aí eu cheguei no Fabrício e falei: "Fabrício, bora fazer uns eventos aí esse ano". Um evento, daí eu falei assim: "Eu acho que pode ser legal e tal". Eu lembro bem aqui, daí depois que eu terminei tudo, eu falei: "Pois é, mas eu queria fazer 3". Depois que ele comprou a minha Hum. ideia do um, falei: "A gente vai junto, vamos fazer todo o material, vamos gravar tudo, nossos eventos, nossas imersões e tal".
E foi uma loucura absurda, assim, no segundo semestre do ano passado, E foi um né, de sucesso. julho até dezembro, mas foi um sucesso, Ai, que assim. bom. Tinha dias que eu queria deitar Não, tem dias que assim, às vezes você reclama não reclamando, né. Você fala assim: "Meu Deus, eu tô destruída", mas graças a Deus. Que bom, Que aham, mas eu bom, assim, prefiro isso, eu tô eu prefiro exausta, isso. mas assim, graças a Deus. É, não, eu prefiro isso, É. porque você descansa quando você quer, o cansaço você descansa. Claro que É quando você tem porque um vale a pena. objetivo, Você vê que você tá vale. cansada ali, mas não, eu tô fazendo uma coisa que eu quero, eu vou crescer, eu tô correndo atrás dos meus sonhos ali, então é um Não é cansaço pra que vida vale inteira, né, eu acho é que um tem que ter um esforço que tempo. vai te recompensar ali na frente. Então é Sim, que nem hoje. Hoje, graças a Deus, eu tô num patamar muito bom. Mas por quê? Porque eu fiquei basicamente todos esses 10 anos trabalhando isso. 12 horas, trabalhando no sábado, e eu não tinha meu consultório. Meu consultório eu abri vai fazer 2 anos. Então, antes disso, eu trabalhava para outras clínicas, clínica Sim, popular, que eu tinha que atender 30, 40 pacientes no isso é dia, pesado, né. Nossa, corrido. 30. Não, assim, aquela comunicação e a conversa que eu tenho hoje, que eu consigo ter hoje com os meus pacientes, por exemplo, eu vou marcar um horário maior, conversar, me tornar amiga, Não impossível ter tinha isso. como, Era tipo é. assim, aquele trabalho de robozinho. Eu chegar, o paciente vai, senta, abre a boca, atende, vai embora, pega o outro e é isso aí. E mas Então, isso dá muita experiência, né, eu vejo, é, tenho várias amigas que hoje têm clínica que fez muito isso também. eu não me arrependo de nada. Assim, realmente a experiência que eu tenho hoje, assim, a segurança que eu tenho hoje para atender os meus pacientes, dou graças a esse Sim, monte de gente que eu atendi antes, sim, né. sim. Então, assim, foi desgastante, foi estressante, porque você trabalhava um monte, mas Resultado financeiro é bem menos, é. eu ganhava muito menos do que eu ganho hoje, né, trabalhava muito mais, mas vale Mas a tinha 20 pena. e poucos anos também, Mas né, tinha amiga, então super aí tá energia para tudo tudo, certo, pra ir pra academia e ia tal. pra academia, É, eu acho que essas malhava. coisas a gente tem que fazer muito cedo, Tem. sabe. Até assim, tem bastante, às vezes, dentista que recém-formado que vem perguntar pra mim, fala: "Ah, doutora, tipo, será que eu vou abrir meu consultório agora?" Eu falei: "Ó, vai depender da tua condição financeira, né, obviamente, mas eu indicaria você tentar pegar mais mão ali, porque a gente sai querendo ou não, a gente sai da faculdade muito cru. Assim, você não sabe fazer nada, sendo bem sincera, eles te preparam com o básico do básico do básico. Então você só vai aprender a fazer alguma coisa depois se fizer uma especialização, se fizer um curso a mais e quando você começar a atender mesmo. Sim, Então, sim, porque quando eu me formei, para fazer uma restauração, às vezes demorava 2, 3 horas para fazer um dente. Porque na sim. faculdade a gente tinha a manhã inteira pra fazer um dente, porque o professor É, estava lá do lado, né. Aí você se sim, forma, você tá naquela mesma, né, aquele mesmo ritmo ainda. Mas você vê que numa clínica não é isso. Como é que eu vou fazer um dente em 3 horas numa clínica que queria que eu atendesse 30 pacientes no dia? Então você tem que ver que as coisas mudam, eles têm sim, que começar a se adaptar sim, e ver que ou você se encaixa no mercado e vai se agilizando e vai pegando experiência, pegando mão, senão você uma coisa sim. vai dar errado. E tem algum case teu, assim, da época que você estava, né, adquirindo essa experiência, assim, que foi marcante pra você? Ai, tem vários, assim, marcante de bom, de ruim ou Ah, de de cômico, de trágico, né. Algo, assim, que ficou marcado pra você, que você lembrar, assim, de ai, sei lá, sei lá, de erro, de Não, erro, assim, graças a Deus, nunca passei nervoso, assim, né. Teve, às vezes, paciente, por exemplo, às vezes você vai atender o paciente é, sei lá, fumante. Daí, assim, paciente fumante é complicado, né, porque daí eu sabe que o cheirinho não é muito agradável, né. nossa. Aí teve uma vez eu fui atender um paciente, aí eu fui chamar ele, na hora que eu fui chamar, ele estava, assim, lá na porta, assim, fumando Nossa, cigarrão. Daí eu mãe do falei assim: "Ah, eu céu. não acredito, vou ter que atender". Daí eu fui lá, peguei a máscara, eu cheguei, assim, daí ele veio fumando ainda pra entrar no consultório, eu "Espera falei aí assim: "Meu doutora, Deus". deixa eu jogar". Não, mas foi basicamente isso, né. Daí eu cheguei, assim, daí ele abriu a boca, veio aquele cheiro maravilhoso, assim, daí eu falei: Nossa. "Ai, não precisa disso", né. Daí, assim, a gente vai atendendo. Mas caso, assim, de erros, assim, não, graças a Deus E nunca teve alguma tive nem história nada. engraçada fora do cara fumante, assim? A pessoa eu, assim, eu conheço uma pessoa, né, que ele falou ele quando ele começou a trabalhar com botox e tal no consultório dele, ele sempre foi um dentista muito de excelência, bucomaxilo e tal. E aí ele começou, veio pra área de estética, assim, que o pessoal procurava muito e tal. E ele falou, aí depois de um tempo eu conversei com ele, ele falou: "Cara, eu tô ganhando muito mais dinheiro agora na estética do que eu ganhava, né, com a odontologia, mas faço os 2, não abro mão". Ele falou: "Só que tem uma coisa que tá me incomodando muito", que ele falou: "Tem pessoas que sentam aqui, na sua maioria mulheres, mas não é só mulheres, que estão assim com o dente tipo extremamente acabado, e aí eu falo: "Olha, vamos tratar aqui", ele examina e tal. E a pessoa fala: "Não, eu quero fazer um preenchimento, eu quero Ah, fazer um mas isso tem botox". bastante. E os dentes ali, tipo assim, Não, mas é o que mais, até a parte da resina também.
Tem os pacientes, assim, que esquecem que existem os molares, os dentes de Ah, trás, só da frente. e é só Ai, da frente. Então, sério, assim, às tem vezes tem isso? que mexer nos de trás, tem cara, alguma coisa. Eu falo, não, doutor, mas agora eu quero só fazer na frente, ficar com o sorrisão bonito, e daí depois a gente vê o resto. Porque a gente sabe que aquele depois não volta nunca mais, né? Nossa, É só gente, não assim, dá. eu, nos meus pacientes, eu falo assim, não, a gente tem que cuidar da parte do clínico geral, deixar tudo bonitinho. E Depois é uma segunda daí, etapa, e né. depois a É, gente mexe com isso aí. Tem é, que ter cuidar do geralzão da saúde pra depois a gente, no final, a sim. gente mexe na estética, né? Você falou de história engraçada, eu lembrei que esses dias até que eu tenho o meu orto lá no consultório, né? Aí teve um paciente meu que estava colocando aparelho. Aí um dia antes da manutenção, ele falou que ele foi jogar. Ele jogava, acho que era futevôlei, se não me engano. E aí ele foi fazer algum passo, não sei o quê, que ele foi e deu de cara na rede. Ele foi dar um pulo pra fazer um toque e Nossa, prendeu o aparelho na rede e ele ficou pendurado pela boca, assim, ó. E ele falando assim que, gente, tipo, ninguém foi ajudar, todo mundo ficou lá, tipo, dando imagina, risada. E falando... não Eu falei gravar, assim, né. gente, eu não acredito, eu falei Ah, assim, mas isso é muito loucura. comum. Tipo, quantas vezes, né, eu que fiquei muito tempo de aparelho, você vai abraçar, cumprimentar alguém que tá com Enrosca o blusa cabelo, enrosca o brinco. tá com blusa de fio, alguma coisa, você sai com a blusa da pessoa na boca, isso é horrível, É, daí cara. eu falei assim: "Essas coisas só acontecem porque você tem que vir no dentista pra contar a história mesmo aí, né". Sim, sim, Mas é. total, né. Sem contar que a galera vai lá e quebra comendo pão, né, fala que Aham. quebra o aparelho comendo Não pão, só por né. ele, às vezes o dente mesmo: "Ah, doutora, eu quebrei o dente, eu estava comendo um pão molinho". Ai, Daí eu falei: "Eu tipo acho assim. que não é um pão molinho que você estava E comendo, aí, já a teve culpa esses não foi casos, do se a pessoa, pão". tipo, abrir uma garrafa de cerveja, abrir coisa no dente, tem isso Tem, aí? tem. Tem Porque, dente tipo, assim, é umas coisas absurdas. não, fui morder objeto em geral é terrível, né, e o pessoal sempre faz isso, roer unha, ou às vezes: fui morder um torresmo, fiz uma faceta ali na frente ali, fui querer morder um torresmo ali na frente, eu fui abrir, sei lá, um pinhão. Nossa. Eu tenho uma paciente minha que, assim, quebrou o dente porque ela foi abrir o pinhão na frente, assim, eu falei: "Mas já tem um negocinho do pinhão pra você macetar, né, não precisa jogar o dente", ainda É. mais, assim, que o dente dela, coitada, ela era basicamente metade do dente era resina, então já era bem frágil ali, sabe, não era, Ah, é, daí e já sim, estava é. quebrado de anos ali, daí eu falei: "Você não vai judiar de um dente que já tá Tem que cuidar. judiado, Mas é o né". hábito, né, às vezes a É pessoa o já hábito. tá assim, porque também tem o hábito Uhum. de ficar ali usando. Eu não sei se por conta do aparelho, né, como com o aparelho você não pode morder nada, porque tudo enrosca ali, fica um negócio Você já horroroso, pega o né. costume de De cuidar não de mais, de cortar cuidar, com a né, você começa a faca, comer tudo picado, porque se você morde uma maçã, fica tudo no meio, você come uma suja laranja, tudo. tipo, é horrível. Então meio que eu aprendi isso, mas eu sempre cuidei muito, assim, nesse sentido. E aí a minha pergunta é, né, eu me lembro que ele falou, eu falei: "Quanto tempo pra fazer essa manutenção?" Porque, pô, dá um trabalho, né. Pelo menos na lente de contato, depois quando você coloca, o que mais me doeu inclusive foi aquele, não sei se é assim, mas, eu fiz também a gengivoplastia que Uhum. chama, né, eu dei uma ajustada nela na frente para ela ficar mais uniforme, né, porque às vezes tem uma um pouquinho mais alta, outra um Sim, pouquinho pra mais ficar mais baixa. regular ali, né. É. Aí eu fiz isso pra ficar mais regular e tal. E aí, na hora que ela colocou a lente de contato, ela pegou um fio dental, sei lá, muito grosso, e ela empurrava aquela minha gengiva entre os dentes pra poder encaixar. Gente, aquilo É não que assim, tinha anestesia que aguentasse a dor que eu tem um senti. fiozinho que a gente precisa colocar também para fazer moldagem, e é um fio retrator que a gente chama. E É esse esse fio, ele aí, vai dentro da gengiva. Isso é aí isso para o aí. paciente é chato. É aquele assim, o Nossa, paciente vai lembrar de você no dia e no dia seguinte também, porque fica meu doloridinho ali, Deus! mas infelizmente Não era muita dor, não gente, tem eu não pra sei onde fugir. explicar, sério. E aí É ela chatinho. aplicava anestesia, porque eu falava: "Não aguento", assim, a gente, é uma sensação, Fabrício, que você tem, é que, sei lá, você nunca usou fio dental, né, Fabrício? Fio dental, calcinha, tipo assim, que alguém te pega, Nossa, eu nunca tinha escutado isso, mas é um comparativo que realmente eu sabe, tipo, imagina que te pegam pela cueca. eu vou falar Prefiro não imaginar. vou falar para os meus pacientes, vou perguntar qual que é a sensação do Chazão, sei lá pelo como é que é o chá. nome disso, mas Chazão é da nossa época ali, né, que tinha, falava chazão, mas é realmente, não era é uma gente, sensação muito sério. confortável não. O resto não dói nada, porque falava: "Ah, é porque tem que desgastar o dente, porque deve ser sensível". Não, não senti nada. E eu vou te Mas o falar, ficou fio para tão moldar, perfeito a cor do meu dente que eu raramente faço, nossa, raramente eu faço clareamento. Sei lá, uma vez manutenção por nos ano. inferiores, né, você É, diz. né, no de baixo, né, Uhum. exato. E aí o que eu ia te falar eu lembro que eu perguntei isso pra ele: "Quanto tempo fazer a manutenção?" Ele falou: 20 anos". De porcelana é bom por causa disso. Esse é o diferencial da resina para porcelana, porque a porcelana, assim, do jeito que ela veio do laboratório, com aquele brilho, aquela cor, o glaze, né, que a gente fala, ele vai manter.
e vai ficar daquele jeito, perfeito, ali. É A claro que você resina tem já que não é assim. cuidar com fio dental, escovação, cuidar do Sim. mínimo de higiene, né. Mas a resina já não. A resina, como é um trabalho que a gente faz manualmente, então, assim, é que nem carro, a gente dá um polimento, mas passa um tempo, Ah, você tem tem que que ir dar o lá. polimento de novo. Porque o que que é o polimento? Eu vou deixar a superfície da resina bem lisa e bem polida e brilhosa, né. É essa lisura de superfície que vai evitar que comece a absorver a cor da alimentação. Mas quando perder o Hum, polimento, a superfície da resina vai ficar meio porosa, aí ela pode absorver a cor da alimentação e amarelar. Por isso que a gente indica manutenção, pelo menos os meus pacientes com os materiais que eu uso, eu indico manutenção anual, né. entendi. Dependendo do material que você usa, aí tem que diminuir um pouco esse tempo, às vezes 6 meses ali. Então vai Sim, muito sim. do material de qualidade e E tudo mais que também de você como que é a coloca. alimentação dessa pessoa, toma muito café, essas coisas, influencia ou não? Tanto até que não, dependendo, se for, por exemplo, alimento muito ácido ou às vezes se usa uma pasta de dente clareadora que eu não recomendo, porque a pasta de dente clareadora Hum, ela é abrasiva, então ela tira o polimento mais rápido também. Então, assim, se ele tem os cuidados certos, aí vai mais ou menos nesse período, né. sim. Se, consome muito limão, os alimentos mais ácidos, aí pode realmente tirar o polimento mais rápido. É, Então tem tem que ter isso, esse né? cuidado. A porcelana já não Não, tem não esse tem. risco. É, Você vai estar com o nossa, é. sorrisão lindo ali, É, dali 20 de anos, nem boa. sei o que eu tenho que fazer daqui 20 anos, assim, porque daí eu vou cuidando normal do dente, tipo, né, E da vai estar igual, vai estar limpeza, sempre. essas coisas, mas vai estar igual. E eu faço um terror na cabeça dos meus filhos, assim, no dente, absurdo, Pra cuidar, pra tem cuidar. que fazer. Eu faço um terror todo dia. Não, tem que Meu fazer, tem filho que me engana. brigar, tem que É, a minha filha cuida bastante, ela agora tá usando aparelho também, mas o meu filho, esses dias eu falei, ele chegou de viagem com o do pai, e aí eu falei, a produção tá mandando recado. Tá, tô Ele falou pra arrumando, mim, tô mas eu não arrumando. sabia, eu não entendi, eu fiz de conta que eu não sei. Então Eu aqui, ó, ignorei ele. deixa eu arrumar aqui, tá tudo certo. Finge que nada Aí, aconteceu. não, a gente aqui, ninguém vai saber. Aí o que aconteceu? Ele chegou, eu fui arrumar a mala dele, não tava lá a escova. Geralmente ele fica com uma escova, tem outra de viagem, já tem uma na casa do pai. E aí, mesmo assim, ele levou. E aí chegou lá, ele levou a última, porque eu fui perdendo, levou a última. Eu falei, ó, não esquece. Chegou sem escova de dente naquele dia à tarde. Daí eu falei, onde que tá tua escova de dente? Não, tá na mala, eu sei onde que tá. Eu falei, bom, deve ter algum bolsinho que eu não olhei, né? Aí ele, beleza, não falei nada. Aí dormimos, acordando outro dia, eu falei, já escovou? Sempre, né? Tem que falar, já Hum. escovou o dente? Já. Já, mãe, Eu ontem. falei, já? Mas eu fui lá no banheiro, não tava lá a escova. Eu Hã. falei, mas onde que tava a escova? Tava na minha mochila. Mentiu pra mim, porque ele sabia que eu ia brigar. Na Hum. sua mochila, mas eu olhei em tudo. Não, mas eu sei onde tá. Aí eu fui lá, mexi na mochila de novo. Nossa. Quando eu vi que ele tá, mãe, desculpa, é que eu sabia que você ia brigar comigo, porque você falou que era a última escova que eu tinha e tal. Falei, E pelo amor pior de ainda é mentir. Deus. Pelo amor de Juntou um Deus. monte de coisa errada, mentiu e não escovou o dente. Foi pior, assim, a gente brigou um monte. Eu falei, nossa, eu já fico na cabeça. Já ficou um dia, não deu, não tinha chegado a dar 24 horas, mas ele me enganou aquele dia, né? Falei, primeiro é mentir, fala, mas achei que você ia brigar. Falei, fala que você Eu estou não, que brigando do você mesmo jeito. errou e tal, não Mas tem não problema, mente, né. mas não mente, né? E outra, vai ficar com o dente marrom, aí vão te apelidar, daí eu já falo, vão te apelidar Aí na você já escola tem que tocar o terror. de dente podre, e aí é assim que vai funcionar, sem contar que vão chamar você de boca de fossa. É bom, porque daí assim fica com medo? Falei: "Não, os meus amiguinhos não vão fazer bullying na escola, então ó, escovar o dente certinho 3 vezes ao Ah, não. dia". Mas assim, ó, cá entre nós, é mentira o que eu falei? Não, Não é, é real. é Fica um dia realidade. sem escovar o dente pra você ver. E aí, nossa, eu pilho um monte de cabeça dele. Agora sim, ele, meu Deus, escova o dente o tempo Não, mas é todo bom. e. É porque, assim, tem uma certa idade que realmente é complicado, né. Não, ele tá nessa fase, não quer tomar banho, essas fases assim, É. nunca foi assim. Aí eu falo, daí, mas por que eu tenho que tomar banho? Eu não fiz nada hoje, sim. eu, Que não tem vou que falar aqui, né, lavar. ao vivo, mas, né, aqui no vídeo, mas assim, porra, eu tenho que te dizer que você tem que lavar os Países Baixos, cara. Não precisa, né, tem todo dia. Fica uma semana sem tomar banho pra você ver o que vai Vamos virar. ver o que, né. Então, vai lá se cuidar. É isso, né? E o dente, e assim, antigamente, se eu vi meus pais sofrerem muito com isso, porque acho que antigamente não tinha esse incentivo. Não. Então, que eu me lembro que eu era pequenininha, assim, minha mãe sempre tava lidando ali com problema. Eu, por exemplo, tenho todos os dentes, né? Não tive problema, não tive nenhum problema que tive que tirar ou restaurar demais. Umas É que a restaurações gente já bem pouco. pegou uma época que já estava a odontologia mais moderna, porque É. acho que até umas gerações um Um pulinho pouquinho antes antes, da nossa, tinha muito de arrancar, né? era assim, uma dorzinha já extrai. Qualquer coisinha já faz extração. Então hoje, graças a Deus, a gente tá bem conservador, assim, extraía só em último Em último caso, caso. né. Eu lembro quando era
Assim, não criança, mas logo depois, ali, sei lá, com uns 20 e poucos anos, muita gente que eu conhecia já tinha arrancado algum dente, assim, É, porque qualquer probleminha lá e tirava. E também porque não tinha tanta orientação de higienização como tem hoje em como dia. tem hoje, né? Então, às vezes, a pessoa realmente, às vezes, por falta de informação, não sabia passar um fio dental direito, não sabia escovar, e daí o dente ia dando problemas por Sim, causa disso, por causa de sim. coisas básicas que Se era parar só pra falta de pensar, é informação. uma das coisas que vai o resto da vida com você ali, né? E que, na verdade, é vital, não é uma coisa que você Se Deus consegue quiser, eu quero morrer com meu dente. uns 32 dentes. Com De todo mundo. 32? São 32? 28, 28? 32. Aham. Tá. Com o siso é 32? Consigo com 32. Ah, então eu tenho 28, eu não tenho 32. Então, eu quero morrer com os 28 dentes, pelo amor de Deus. E tem uma coisa interessante que eu escutei esses dias. Eu fui fazer fio a fio na minha sobrancelha, que, enfim, pra cobrir ali os fiozinhos que vão caindo e tal. E aí eu não sei por. Daí a gente entrou nesse papo. Eu falei que duas coisas que eu reparava era isso: é a Uhum. sobrancelha e o dente, sempre. O resto, né, percebe-se em mim, inclusive, mas assim, tô precisando fazer umas coisinhas, mas não ligo. Mas o dente e a sobrancelha, e eu tava falando isso pra ela. Daí ela falou: sim, nossa, mas hoje tem outra tecnologia. Ela falou: minha filha optou por ficar com o siso, porque dá um. Visualmente, ela falou isso pra mim. Dá uma. Ele melhora o maxilar, não sei como. E eu falei, sério, tem isso agora? Ela fica com o maxilar mais definido, alguma coisa assim. Acho que seja por conta do siso ali. Ela falou que foi com a Hum. filha pra. Eu não sei exatamente o que a filha dela fez, mas a ideia era permanecer, que ela queria ter os sisos por conta disso. É que a gente recomenda fazer a extração do siso realmente se ele tá mal posicionado, ou se ele tá em boca, mas assim o paciente não consegue fazer a higienização, né? Então, assim, a gente vê se tem realmente a indicação. Mas tirar ou não o siso, não acho que vai trazer tanta Esteticamente, diferença você na acha que parte não? estética aqui da mandíbula ali. Eu acho que o siso não tá muito relacionado Mas a isso, né? geralmente, tem gente que tem sisos, mas geralmente não, né? Geralmente ele nasce tudo esquisito, ou não. Tem muita Normalmente gente. nasce tudo ferrado. O meu não Aham. teve como, quando Normalmente eu começou a nasço um pra nascer. lá, outro pra cá, virado assim. Quem é É. abençoado de estar com o siso assim bonitinho Meu em dia, assim, Deus, beleza. raro, né? Eu nunca tinha ouvido falar. A pessoa falou assim: não, ela quis ter os sisos e teve. Uai, porque pra mim É, foi um terror. normalmente assim, os meus eu tirei já quando eu estava na faculdade também, assim, que eu já vi que ele ia nascer torto e com Foi antes, problema. é. Então eu já nasci antes ele erupcionar. Então, assim, eu vi que ele estava começando Sim, assim, daí eu falei, já vou tirar isso aqui antes que me sim. cause Foi problema. o que eu fiz. Eu Porque eu tinha vi que ia nascer torto. Mas assim, torto. se eu tivesse espaço na boca e ele fosse nascer ali bonitinho. Beleza, você vai conseguir Sim, limpar, então não tem por que tirar, dá pra manter. exato. Mas a É. maioria dos casos não vem Tira, não né? vem O meu certo tinha não. nascido só embaixo, mas aí quando eu fui fazer, ele já fez. Ele falou: quer tirar os de cima? Já não nasceu ainda, mas tá aqui, tá pela boa. Aí eu falei: já tira tudo de uma vez Mas e. é bom, porque às vezes se você mantém um siso ali, interno, por dentro do osso, às vezes ele pode causar algum cisto, alguma reabsorção no dente do lado, então ele pode causar outros problemas por estar Sim, ali. Então, assim, se você não sim. tirar, é bom fazer acompanhamentos com raio-x, né. Então, assim, às vezes a opção de: "Ah, eu quero deixar o meu siso aqui para ter a minha mandíbula ali", tem que Não é ver a se melhor tem se opção. tem É, no teu caso vale a pena, né. Então cada caso sim. a caso tem que ser avaliado Sim, ali, né. sim, com certeza. Mas tem, né? Tem pessoas que conseguem deixar Sim. Tem pessoas tranquilo. que são abençoadinhas ali, tem bastante juízo, e Nossa, daí o tem siso juízo. tá O dente do juiz. E de fato, né? Bem nessa fase que a gente começa. O meu acho que nasceu, sei lá, com 20 anos, alguma mas coisa é que assim. depende, tem paciente que tá nascendo com 40. Aham. Sério? Que dente Ui, vem imagine eu vem depois de vem velha crescendo dente, só Deus por o livre, Deus. imagine. Não, não dá, gente, Tem pelo tem amor de umas Deus. exceções aí. Aham, não é nem sempre, às vezes tem paciente que antes, com 16 já começa, Sim. ou com tardio, então varia. Sim. E É um voltando dente que lá não para tem tua limite. rotina É. como dentista, né? Queria falar um pouquinho mais da sua trajetória aí. Aí você ainda trabalha de 10 a 12 horas de segunda a sexta. É. E como é que faz as outras coisas daí, do dia, assim? Daí a gente dá um jeito. A gente tem da meia-noite às 6, né? Mas mais ou menos Você isso. namora? Namora? Eu sou Casada? noiva. Noiva. Uhum. Aí, assim, então eu tento durante o dia eu fico no consultório, então, assim, eu tento concentrar tudo que eu tenho para fazer durante esse meu horário de Pra sair agendamento, dali e né. não fazer mais nada. Exatamente, para depois que eu terminar ali, eu vou para casa, treino, daí tento ficar, né, aproveitar Você em treina à casa. noite? Eu treino depois do consultório. Porque, assim, eu infelizmente eu não funciono de manhã. Então, assim, eu prefiro dormir 5 minutinhos a mais, que eu sei que eu vou render meu dia, do que se eu acordar um pouco antes pra Treinar ir um pouquinho mais treinar. cansada do dia lá do É, que. Que eu eu louco, eu né? rendo mais de noite, então eu prefiro trabalhar às 10, 12 horas, e daí eu vou, treino, e aí parece que eu terminei de treinar e eu descarrego tudo
que tinha de energia ali, daí depois eu Daí consigo fechou. relaxar e finalizar o Sim, dia. Mas isso é. vai de cada um, né? Sim, eu me descobri assim, eu treinei muitos anos de manhã, porque eu não tinha outra opção, porque eu falava, se eu não treinar agora, o dia vai começar, vai virar aquela corrida, ainda mais que meus filhos eram pequenos, não vai dar. E aí, mas depois que eu experimentei treinar, principalmente na pandemia, que daí os filhos estavam, já era outro horário, mudou tudo, eu comecei a treinar às 3 da tarde. E aí, só que assim, era um terror, porque aí eu trabalhava durante o dia, de manhã, você Mas não acorda, toma quebrava a banho, tua se arruma, rotina? quebrava, acorda, toma banho, se arruma, faz lá uma maquiagem, beleza, atende, tem horário de almoço, aí para tudo, vai treinar, aí você volta, se eu tiver que dar continuidade, eu treinava das 3 às 4, se eu tiver que dar continuidade, eu tenho que tomar banho de novo, me Então, arrumar de novo, para atender mais 2, 3 clientes. Então eu tentava deixar minha agenda toda para de manhã, para ter aquele espaço, mas então isso era bem complicado para mim, mas agora eu treino na hora do almoço. Que e louco, né? consegue, mas não quebra a tua rotina também? Dá uma quebrada, mas eu consigo organizar É, ela. vai do corpo de cada um, né? É, Assim, porque pra geralmente mim, acho que se eu treinar na hora do almoço ou de tarde, eu acho que também essa questão de aí eu vou ter que parar, tomar banho, não sei o quê, não sei o é. quê, não sei o quê. Mas assim, a minha disposição é melhor do que É. cedo. Eu concentro hoje, o que que eu faço? Eu concentro os meus atendimentos de mentoria ali que eu preciso, que é bem operacional da minha parte, pela manhã. E termino eles às 11. Então, Aí dá tempo de você fazer é, as coisas até o ali. ano passado, porque eu treinava CrossFit, então não dava, era o horário que tinha o treino. Aí não deu pra eu conciliar com a Uhum. quantidade de trabalho. Aí eu comecei a fazer a musculação. E aí eu perguntei pra ele, qual que é o horário que tem menos gente aqui, pelo amor de Deus, porque eu tenho um pavor de ficar esperando na máquina. Por isso que eu nunca tinha feito musculação na minha vida. Sou É, bem. quando eu treinava também, eu sempre treinei de noite. Então eu ia Você pega o pior treinar. horário. Na verdade, não, porque como eu saí do trabalho às 8, aí eu sempre chegava na academia tipo 9, 9 e Ah, daí pouco, já melhorou e não, então também. tá vazio. Então tá, É. hoje eu não treino mais academia, que o meu noivo ele é personal. Ele tem um estúdio dele que ele dá aula de boxe. Então eu faço com os treinos com ele e faço boxe também. Então essa parte de fervo, graças a Deus, eu não preciso mais Ai, passar que os perrengues na maravilha. academia. Eu faço, tipo É. assim, eu chego em casa, já tá tudo em casa, já treino ali, já Já é tá em é casa. em casa mesmo. Então É daí uma é coisa de que eu tô boa. querendo fazer, porque o meu namorado também é treinador, a gente treinou um tempo, que dei no horário, dei com ele, mas na box do CrossFit. Então tinha que ir até lá, né? Mas essa questão do treino, e aí eu comecei a treinar 1h30, super funcionou. Então, claro, tem essa questão ele quebra sim. Só que daí eu Mas tem que organizo a ver agenda pra isso. tem que ver se você tem mais energia, aí já É. vale a pena. Porque, por exemplo, assim, que eu comecei a fazer, né? Tanto que hoje é a primeira vez que eu vim de cabelo preso aqui, porque geralmente é uma estratégia que eu achei. Então, eu acordo, tomo um banho, não lavo o meu cabelo porque eu tenho que lavar todo dia. Não lavo o cabelo de manhã, faço uma maquiagem e atendo. Eu trabalho em home office, então é muito mais fácil. Tem que Sim. subir só ali do meu quarto, desço, tomo um café, tomo banho e daí subo pro ático onde é meu escritório. Aí eu atendo 8, 9, 10. Terminei, já tá, minha roupa lá de treino tá separada, eu já vou lá, pego, treino, pego os filhos na escola, volto, a gente almoça. Aí eu tomo banho, daí eu lavo o cabelo, faço tudo E de já tá novo. pronta pra nova, É, pronto pra e outra. aí faço à tarde, geralmente às vezes eu tenho são reuniões, eu tenho algum É, você compromisso já externo, estipulou uma rotina já pra consegui isso. organizar. Daí já Só que já tem vai uma mais de boa. contrapartida, eu também vou até mais tarde, né? Então eu consigo fazer um intervalo maior, sabe? O problema é quando você tem 1 hora de almoço, daí não dá. Não dá. Não Ou dá. você almoça ou você Ou faz você outras faz. coisas. Não, eu consigo parar ali das 11 e voltar 14, 15 É, horas. não, e querendo, você precisa de algum momento no dia pra você dar uma: "Ai, eu preciso", nem que seja olhar o céu, assim, pra você dar Sim. uma respirada, porque senão você fica ligado ali direto, aí é É, horrível. não. Eu vejo que Sim. às vezes tem dias que eu tô direto, assim, termino de atender, aí eu pego o celular pra fazer agendamento, aí depois eu tenho que sair pra organizar os negócios e às vezes esterilizar material, e depois tenho que voltar e fazer agendamento de novo e almoçar com ele. Eu falei assim: "Gente, chega no final do dia, assim, eu tô Não, você tá exausta". exausto. E às vezes você não fez Não é nada nem fisicamente, fisicamente. é, mas É assim, é muito maior. mentalmente, assim, tipo, a É. tua cabeça parece que daí você vai dormir de noite e parece que a cabeça não parou ali, né, Não ela parou. tá Tipo, você tá com trabalhando. sono, mas ela tá. Uhum. É Ela tá ali, engraçado, ó. né? E a gente, assim, a gente que é empreendedora, né? Eu tô com um grupo com outras empreendedoras, a gente chama de um grupo de mastermind, a gente se reúne pra falar de negócio, compartilhar estratégias e tudo mais. E aí tem um grupo do WhatsApp, né? E aí, no primeiro dia, assim, todo mundo, meninas, dica como que é a rotina de vocês e tal. E aí, eu tenho uma rotina bem regrada mesmo, assim, senão eu não conseguiria fazer metade das coisas que eu faço. Então, eu trabalho em alta performance. E aí, todo mundo comentando, daí, tipo, isso era umas 6 da tarde, assim. Hum. Não, porque aqui na minha rotina eu procuro, tipo, após as 19 horas já não ficar, a não ser quando eu tô numa semana muito corrida, mas à noite eu desligo. Daí a outra, eu tenho um celular profissional e um pessoal. Então eu pego meu celular, 19 horas, deixo de lado e tal.
11 horas da noite, tava todo mundo falando. Ai, gente, desculpa, eu sei que eu falei aqui, mas eu não Mas eu tô consigo aqui parar. trabalhando, mas... Não, mas A eu outra sou marido igualzinha. dormiu, peguei o celular, não Eu sei sou o quê. igualzinha. Não, eu falei assim, não, depois que eu montar meu consultório, eu vou trabalhar menos, eu vou organizar sim. minha agenda. Eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Sim. É porque daí, tipo assim, é uma coisa que é minha, você quer crescer, eu quero crescer, né? Eu quero Você tem sempre muito amor. estar crescendo, sempre estar correndo Você vê um atrás de curso que você quer paciente. fazer, porque você Eu vai se quero fazer, exatamente. Mas aperfeiçoar daí e que horas que tudo eu vou fazer? mais. Aí eu vou ter que, a gente vai ter que se encaixar, achar um horário na agenda pra daí fazer tudo que a gente já faz e ainda fazer outras coisas. Sim. Mas de não jeito. Eu tava falando com os meus alunos sobre produtividade e tal. Eu falei, gente, eu tô num nível assim, né? São 3 lances de escada até o meu escritório. Então eu tô num nível assim, quando eu vou descer, eu já olho o que tem aqui que eu tenho que levar lá pra baixo. Pra eu não ter que voltar de novo. Tipo, pra ganhar tempo, já vou bem assim. descer. Se tem um copo, se tem alguma coisa. Agora eu vou subir, o que eu tenho que levar? Será que eu não tenho que tirar os lixos? Então eu vou de lá pra cá tirando os lixos e volto. Então se eu for pegar uma água na cozinha, eu já tiro os lixos da Não, mas casa. é mesmo assim. Quando Tipo, eu já isso. tenho uma manhã de folga também, no consultório, que eu consegui falar, ó, por exemplo, hoje eu marquei médico. Então eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou no médico, vou fazer não sei o que, não sei o que lá, Uhum. porque se eu sei que outro dia não vai ter. Não vai. Então vai ter Não, assim, tem que ser exato. esse dia e é isso aí. Ai, às pra vezes eu fazer olho a minha tudo. essa semana eu falei pra minha secretária, moça, você me quebrou essa semana. Ela foi botando compromisso, assim. E aí eu tinha que fazer um exame, eu tinha que fazer, eu tô fazendo reposição de ferro, né? Uhum. Que tá muito baixo e tal. E aí eu tinha que fazer hoje de manhã, aí eu bem faceirinha esperando, não, na minha cabeça, né? Eu vou na sexta-feira. Eu fui sexta passada, eu vou nessa sexta. Quando eu fui olhar lá, não tinha mais horário. Aí eu olhei na segunda, falei, putz, vai ter que ficar pra segunda, que daí antecede o feriado e tal. Falei, vou marcar pra ir na segunda, mas depois eu faço. Aí fui almoçar, quando eu voltei, ela tinha marcado um compromisso. Eu fui lá, pelo amor de Deus, tira Não, hoje não. me deixa. Pelo menos um dia eu preciso fazer isso. Mas eu tenho, assim, ó, sexta após o almoço, antes era a sexta inteira, eu bloqueava mesmo, pra fazer as coisas de casa, pessoal, ir no mercado, unha, essas coisas. Precisa de um dia. Muito, Mas daí, assim, Eu começou... falo que precisa, mas eu não tenho. Aumentei. Não precisa, eu não certo. tenho. Algum dia eu vou Sim, ter umas também. 2 horas de almoço, claro que eu não Claro que tenho. eu não sei o que é isso. Não termino a noção do que eu tô falando, né? Tipo, aquelas coisas. Assim, você fala o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu estou fazendo. Então, mas de fato, assim, se eu não fizer, no meu caso, não tem outra opção. O meu luxo agora que eu fiz é sexta-feira, eu tô tentando marcar paciente até umas 5 horas da tarde. Esse é o seu luxo. Não, o meu é Esse até a hora do meu almoço, luxo. aí acabou. Aí, a sexta, eu tô algum dia acho que eu vou tentar também deixar um pouquinho antes, porque antes Mas eu coloca ia até... como meta isso. Só que, claro, eu sei, né? Tem uma fase que a gente... e tem dias que você vai trabalhar, às E vezes, também mais. é que o ruim de profissional autônomo é isso, é que você tem que aproveitar aqueles meses que estão bons. Porque tem mês do ano que você vai olhar assim, meu Deus, Isso. pra onde é que foi todo mundo? Sumiu. É Não dá pra entender. faturamento. Tem mês que você vai faturar super, vai ter mês exatamente. que você fala... Não Tem fatura... meses assim, não fiz nem metade que eu nem menos. Então, assim, você tem que fazer aproveitar quando a galera tá ali querendo E o gastar tanto de com feriado você. que a gente tem. Garanto que você não esse gosta ano- desse monte de Não, feriado. Eu é também péssimo, não. porque daí o pessoal vai viajar, aí o pessoal não quer gastar com você, o pessoal vai gastar Isso. bebendo, festando feriado. Então tem Vai quebrar os dentes lá abrindo garrafa, exatamente. depois Mas você daí volta. pode vir aqui comigo. Mas assim, a gente tem que se programar. Sim, Porque, sim. então, assim, eu falo que eu vou diminuir, mas eu tenho que aproveitar quando o fluxo tá bombando, né? Então, Isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente precisa... Isso é mas tem que uma... ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. É uma coisa que eu aprendi, sabe? Primeiro, assim, colocar muita energia no trabalho tem que ser o quanto antes possível. Tem que aproveitar, assim, dos 20 até os 30 e poucos, que é Do quando 20 aos você 30. tem Depois gás. Aí você depois tem que você estar vai. mais no estratégico. É. Não dá pra você ficar, né, muito no operacional. Eu vi um vídeo do... Eu não sei o nome dele, tá? Mas ele é o CEO dessas... desses marketplace grandes, eu nem lembro qual que é. Alibaba, sei lá, não lembro. Acho que era. Acho que era ele o CEO, só que eu não vou lembrar o nome dele. E o que me chamou a atenção nesse vídeo é que ele falava assim. Ele tava numa palestra e falava assim: dos 20 aos 30, para quem quer empreender, né? Dos 20 ao 30, se preocupe em arranjar um emprego. Vai empreender no CNPJ dos outros. Era basicamente assim: arranje um emprego, aprenda. Pega pega experiência. Aquilo que a gente tava falando absorva aqui. Conhecimento. Erre bastante e tal. Dos 30 aos 40, monte o seu negócio e comece a estruturar a tua equipe. Você vai executar muita coisa. Dos 40 aos 50, você tem que coordenar, tem que estar na estratégia, você tem que... daí você tem que delegar trabalhar pras pessoas, menos e daí saber o que você tá fazendo, ter conhecimento para poder administrar. Não dá para fazer... Se você tem um planejamento de carreira desde cedo, é muito, muito possível você ter sucesso, porque você sabe disso. Tem gente que começa, né? E aí vamos falar de empreender. Esses dias eu cheguei assim...
Eu tava tão estressada com pessoas que, às vezes, não têm mínima noção do mundo corporativo, começa a empreender, não estuda o suficiente para isso, e daí fica levando a vida, principalmente com o cliente, como ele acha, como ele quer, como ele acha que é. E aí eu falo por mim, porque eu tenho uma equipe que ela é toda de empreendedores. Né? Uma equipe de CLT, ela é toda de empreendedores. Então, eu contrato outros pequenos empreendedores, né, com CNPJ para prestar serviço para mim. Uhum. E então eles atendem outros clientes assim. É isso que você falou. Você tá ali fazendo um contrato com a pessoa, você depende você passa a demanda, você depende da entrega dela. Ela chega às 17 horas, ela não quer mais, acabou, não conversa mais com você, não responde, Não demora dá para pra ser entregar, assim. acorda, sei lá, começa a trabalhar 10 horas no outro dia. Aí eu falo, meu Deus, essa pessoa tá começando, ela E já tá assim? entende? Então, assim, eu acho que tem uma fase, não é para sempre, deixar bem claro, não é para sempre. Eu tenho coisas, tem Mas é aquele lance de subir as escadas e isso. degrau por degrau. Que às vezes você, tipo assim, você vê fulano lá em cima e você já quer ter aquela vida mansa que o fulano que ficou lá 10, 15 anos batalhando pra ter. Então, assim, você até pode conseguir chegar lá, mas talvez você não consiga ter a mesma estabilidade que aquela pessoa que ficou Isso. tantos anos ali pra manter aquilo, ou você às vezes só vai subir e vai descer, porque uma É, hora, se você não souber administrar, a casa cai, né? É é. isso que acontece com muita gente, por exemplo, falando em consultório, né? Muito recém-formado que é o problema. Se forma, monta o consultório dura ali 1 ano e meio, 2 anos e fecha. Porque não tem experiência, não sabe administrar, não Não sabe entende de controlar gestão, dinheiro, não é. sabe conversar com o paciente. Então, assim, se você não tem toda essa experiência que às vezes você vai adquirir com outras Com outras clínicas e com o é. tempo de que você tá passando os perrengues ali, é complicado, né? Então, E tudo é uma questão de você treinar e desenvolver habilidade. Você atendia X pessoas no dia, você vai desenvolvendo uma habilidade. Hoje você pode atender com qualidade, você pode fazer o teu trabalho e ter um tempo de conversa com o sim, e é o que paciente. precisa, porque o seu É, paciente às vezes vai, até por questão de você poder cobrar o valor que você quer. Se você vai querer passar um valor mais alto para o cliente pagar esse valor mais alto, ele vai querer que você converse com ele, vai querer que você muito entenda, isso ele de quer que você seja um relacionamento. psicólogo, ele quer que você É, seja um amigo. Não é assim, se chegar, sentar em 5, ou você vai que nem você vai no médico, faz uma consulta de 5 minutos, você não gosta. Você é, quer que o médico te dê atenção e pergunte o sim. que você está sentindo. E é o que E você falou do é, início aqui, você é a falou, tem que mesma estudar coisa. a personalidade da pessoa, como ela Como é é e que eu vou tal. querer vender um tratamento que vai mudar a autoestima da pessoa se em 5 minutos eu chego, ó, então, pra fazer faceta é tantos mil, ou pra fazer é isso, no teu tratamento é isso, a cor é essa e acabou. A pessoa não Gostou, deu não nem um gostou? sorriso natural ali. Não, é isso aí que eu faço e deu. E tem Sim, muito dentista que sim. faz, mas é por isso que, assim, tipo, pode chegar lá em cima rápido, mas também pode ser que Não se caia rápido sustenta, também. não se Então, se você sustenta. quer ter uma carreira estável e sempre ficar crescendo, daí você tem que ir degrauzinho por Sim, degrauzinho, é. né? Você tem que deixar a Vai ansiedade ali controlada. tem que deixar a ansiedade controlada, é Uhum. isso, exatamente isso. Eu acho que tem um tempo, tem esse tempo que a gente falou de dedicação, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas para colher um fruto melhor lá na frente, E querendo ou não né, demora, né. Porque assim, a demora. gente se forma e a gente já quer sair da faculdade quero sair da faculdade ganhando 10 mil, 15, 20, quem que não quer, né. Sim, Porra, sim. mas não é assim, a realidade é completamente diferente. Então assim, você vai passar por uns perrengues, você vai sofrer, você vai ter que trabalhar. Meu primeiro mês de formada eu ganhei R$ 400. E eu trabalhei o mês inteiro. Eu falei assim: "Gente do céu", daí o segundo mês eu ganhei acho que, sei lá, 800. Aí o Nossa. terceiro eu fui pra 1.000, eu falei assim: "Ó, tô crescendo, eu tô Opa, é. evoluindo, hein, tô E atendendo evoluindo". aquele monte de gente que você atendia lá. Não atendia tanto, porque assim, atendia, não atendia 30, 40 pacientes, mas assim, atendia bastante. Só que nesses Sim. primeiros meses eu comecei a trabalhar numa clínica que tinha perto de casa, que atendia convênio. Também, assim, convênio Hum, paga muito pouco. muito baixo. E aí você tinha que atender, mas assim, eu não enxergava, né, resultado. E aí você passa por aquela dificuldade, pô, fiz uma faculdade que é cara, É, tô ganhando, investiu. imagina, não tô ganhando nem R$ 1.000, tô ganhando menos do que alguém que tá, sei lá, trabalhando, sem falar nada mal, mas por exemplo, trabalhando num shopping, ou trabalhando em outra área, assim, que tem um piso, né. Não, fazendo Então, TikTok. assim, fazer fazendo TikTok é dia pra caralho, É, a gente que tá errando muito, a área aqui, não, né. exato. Então, assim, eu tô, assim, que eu poderia estar ganhando mais, mas, assim, tá difícil. Então, assim, às vezes você tem que até ver o teu psicológico, porque o teu psicológico fica meio que abalado, assim, "O que que eu fiz de errado que eu É, não sim. tô trabalhando, não tô conseguindo Se ver não tiver retorno". visão aonde você vai chegar, você Então, desanima ali. você tem que ter paciência. Então, assim, eu demorei muitos anos para conseguir enxergar um retorno bom, assim, na odontologia, porque o mercado de trabalho é muito difícil. Isso que quando eu me formei, a gente tinha faculdade, acho que tinha na Tuiuti, Positivo, Federal e PUC, acho que tinha só essas 4 de Hum. odonto, quando eu me formei, né, me formei em 2014. Hoje em dia, olha, sem brincadeira, acho que deve ter mais de 10 ali.
Ah, tem, né? Tem. Para mais. E Então, muitas assim, foram pro interior também, que o pessoal vinha muito pra e cá, né? também, assim, esses cursos à distância, ou curso online, que tá criando um monte. Então, assim, é muito mais profissional se formando, e aí o que faz com que, assim, para você arrumar trabalho fique muito difícil, porque daí quem vai querer contratar quer pagar pouco, e vai ter muito É. profissional aceitando trabalhar por pouco, então, Fica uma assim, demanda de profissionais é, maior, né? e aí, assim, fica aquela escravização de você trabalha por pouco e tem que fazer tudo, tipo assim, você meio que acaba se sujeitando a meios de trabalho que não são legais ali. Que não são Então, legais, né? eu não acho que só no odonto tá assim, eu acho que em qualquer área tá Sim. ficando desse jeito, mas você tem que estar com o teu psicológico bem forte ali e ter paciência, porque assim, se você não desistir uma hora, você vai chegar onde você quer Chega, chegar. é. Só É, o que não vai problema é ser que uma coisa imediata, né? uhum. Você tem É, o que pessoal tá muito acostumado, né? Que eu atuo bastante na internet, então as pessoas estão acostumadas. Ai, viralizou. Nossa, da hora pra outra, sim. Só que, gente, você tem que pensar, quantos milhões de pessoas estão fazendo isso e, de fato, quantos por cento tá realmente viralizando e ficando super famoso em a 2 internet é anos? ilusória, né? É ilusória, é. Porque assim, todo mundo tem a vida perfeita no Instagram, né? É. Todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo Uhum, mundo não tem problema psicológico, a galera, uhum. essa é vida mil Tá dando maravilhas. dica de tudo porque Aham, sabe dica porque tudo. assim, eu sou coach de todo mundo. É. É isso aí. Então assim, a internet é um perigo, na É, verdade. semana passada, acho que foi. Não, foi essa semana aí também. Eu vi umas coisas aí, eu postei lá nos meus stories que eu tava, tipo, muito indignada. Porque a internet deu voz a muita pessoa boa, mas deu. É o que todo mundo fala, né? Deu voz a pessoas ensinando a empreender sem nunca Uhum, ter empreendido. Essa é a palavra? é. Empreendido. Nossa, acho que me dá uns brancos aqui. Pessoas que querem ensinar sucesso ou financeiro devendo. É, E tipo, umas coisas tô assim. devendo no banco ali, mas não, É, faça isso aí, porque isso ensina aí a não sei o ficar que, rico isso aqui. se o cara é pobre e por aí vai, né? Então, tem que tomar muito cuidado. O negócio é Sim. você ter uma visão da sua carreira, do que você quer, né? Traçar esse objetivo e entender o que que eu preciso para chegar lá E correr atrás e e correr também atrás. saber quais as informações que você tá pegando, né? Porque É. também hoje você joga no Google e aparece o que você quiser Ah, ali, né? sim. Então, Sim. também, às vezes, você pega umas informações ali de pessoas que nem, tipo assim, que estão só vendendo as coisas sem saber o Ah, que que isso é, e sim. daí Isso. você E se frustra, cursos. né? Sabe que eu falei para uns alunos meus essa semana passada assim, gente, falei, vocês já tiveram a sensação, isso eu já tive, né, eu, Cláudia, de você olhar uma pessoa vendendo, ganhando muito dinheiro com algo parecido com o que você faz, aí você vai lá e entender o que a pessoa tá fazendo é muito meia boca. Tipo, você fala Não, assim, mas meu Deus, tô nem entregando me muito fale, né, mais. comigo acontece muito, porque assim, eu vejo uns profissionais que fazem as facetas, no caso. Faz uns dentes, assim, que eu fico olhando, meu Deus, não como. Tudo errado, cheio sabe, como as coisas técnicas que a gente vê que tá errado, eu vejo que tá errado. E dando curso, ganhando uma fortuna, Uma e fortuna. Porque assim, tem os gente, sempre dentistas vai ter gente e o comprando. dentista vai, e o dentista procurando, e o paciente procurando. E aí você olha assim e fala: "Gente, mas tá tudo errado. Sim, Como é que não não. tá vendo?", assim, tipo, sabe. Então, assim, eu comecei a dar mentoria no meu consultório também para dentistas, para ensinar a fazer as resinas, né. E justamente por conta disso, porque assim, já chegou tanto, casos para eu fazer de retrabalho lá, ou com técnicas que você vê que tá errado e que se tá errado vai causar prejuízo, vai causar problemas para a saúde do paciente. Porque daí, por exemplo, se faz uma faceta e deixa com degrau, que é com excesso de material, vai causar um problema gengival, a tua gengiva pode, às vezes problemas gengivais, se tem bactérias ali, né, essa inflamação, a bactéria vai entrar na corrente sanguínea, pode causar problemas mais sérios para o paciente. Então, assim, não é uma brincadeirinha, né? Você tem que saber o que você está fazendo, Muito porque você está sério. lidando com a saúde de um ser humano ali, né? Então, não é só colocar um dente branco ali, tá bonito, ganhei meu dinheiro, ele ficou com o sorriso branco e deu. E a técnica tá errada e você cagou com a saúde e com a boca Sim. do paciente. Então, assim, eu comecei a dar mentoria também justamente por isso, Ai, que né? bacana. É, para Obviamente para tentar também atrair mais público para mim, meus dentistas e pacientes também, mas também para assim, você tentar diminuir um pouco a quantidade de cagada que 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 vê, né? acontece, porque tá É. muito Sabe grande. com uma curiosidade, aí você poderia me confirmar isso, mas eu descobri que existe um índice muito alto, eu não sei agora qual é esse índice, de pessoas que morrem por infecção generalizada em hospitais e que geralmente vem de bactérias ou na boca de
ou do canal urinário, assim. Na boca, a quantidade de bactérias que tem é gigantesca. É bem próxima até com a quantidade de bactéria que tem lá embaixo ali. Então, Sim. realmente, assim, se tá em um ambiente hospitalar, na maioria dos hospitais é para ter pelo menos os dentistas que fazem esse acompanhamento ali. Mas a gente sabe que às vezes acaba deixando, tipo assim, é É. muito difícil o paciente estar lá internado ali, não tem condições de fazer uma higienização, que alguém vá Higienização. lá e vai escovar, que vai fazer uma limpeza, que vai passar um fio dental, é difícil, né? Uhum. Então, assim, realmente é perigoso. Porque, que nem eu falei, se o paciente tá com uma gengivite, algum problema periodontal, e tem muita bactéria, e tem Sim. sujeira, tem tártaro ali, essa bactéria que tá ali, se tiver algum probleminha entrar na corrente sanguínea, pela alguma infecção, alguma inflamação na boca, essa bactéria vai pela corrente sanguínea, pode atingir o coração, pode dar alguma parada cardíaca, Isso, algum que é muito problema, comum. e aí pode causar problemas mais sérios. Então, a saúde bucal, ela é bem importante. Não é só estético, Não né? é É o só que você falou, o estética, pessoal né? quer ir lá e fazer a frente e quer Não, tem que e esquecer, tem tem que que cuidar cuidar. do resto, É. porque que nem não sei se você viu, esses tempos aí teve um cara que teve uma parada cardíaca, mas aí processaram o dentista porque falaram que ele morreu por causa que tinha feito faceta com ele. Não sei se você chegou a ver que Não cheguei a rodou. ver. Depois saiu o laudo falando que realmente não era por causa das resinas, né? Que ele morreu porque teve uma parada cardíaca. Mas até chegar tudo isso, falaram que a culpa foi do dentista que fez esse procedimento. Assim, realmente, se o paciente tiver algum problema de saúde, o paciente não cuidar e tiver alguma inflamação da gengiva, pode sim dar problemas cardíacos, mas, né, a gente tem que chegar a todo esse consenso e ver o que tá cuidando, se tá cuidando bem É. da saúde, se tá cuidando bem Porque eu do já do conheci coração. uma criança que teve um problema no coração. Eu me lembro bem que ela fez cirurgia e estava no colégio dos meus filhos, né? E aí foram descobrir, enfim, eles tiveram que abrir, eu não sei, assim, tecnicamente como que é isso, mas fizeram uma cirurgia e retiraram ali, diz que tinha muita bactéria que desceu pro coração, alguma coisa assim, e que aí a causa principal foi uma bactéria do dente, exatamente isso. Ela teve um problema, teve uma cárie, e aí Normalmente pode causar arritmia cardíaca, né? eu não Essa sei que coisa. problema, eu sei que ela ficou afastada do colégio, sabe, do coleginho das Não, mas isso crianças. pode a bactéria da boca pode sim causar, porque dessa bactéria tá ali, entra nas válvulas do coração, cria uma colôniazinha de bactéria Uma ali, colônia, isso e mesmo. aí entope, ele não e o coração pode dar uma parada cardíaca por conta disso. Então, até pacientes, às vezes, paciente tem problema cardíaco, antes de fazer qualquer consulta no dentista, a gente faz uma profilaxia antibiótica, passa um antibiótico para tomar antes de fazer qualquer procedimento, para daí fazer o procedimento com segurança, porque qualquer sangramento que tiver ali pode Pode causar. causar Ah, algum problema. entendi. Então, por isso que tem que fazer uma avaliação correta, perguntar se tem É muito problema complexo, cardíaco. né? Então, É. não é só chegar e colocar qualquer coisa Sim, ali e deu, né? sim, é muito sério. Bom, nem parece, né? Mas a gente já tá o quê? Quanto tempo aqui batendo papo? 1 hora e 10, Ó, passa passou rápido, né? rápido, né? E aí, eu queria que você deixasse, doutora Fernanda, um recado aqui nessa câmera para, assim, nosso público, a maior parte dele de mulheres empreendedoras, mas tanto para o cuidado pessoal quanto para as empreendedoras que estão começando, eu tenho muitas mulheres advogadas e dentistas que estão ou no começo da carreira ou estão enfrentando aí desafios ao longo da carreira. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial para essa nossa audiência, para esse nosso público aqui, olho no olho. Bom, então assim, perrengue, a gente sabe que todo mundo vai passar, né? Não é fácil, mas se você tem uma visão de onde você quer chegar, ou tem aquela pessoa assim que você às vezes olha no Instagram, você olha assim, nossa, mas esse tá bem sucedido na vida, assim, algum dia, se a pessoa conseguiu chegar lá, por que que eu também não posso, né? Eu sempre falo isso. Quando às vezes eu tenho algumas pessoas mulheres, assim, que eu olho e eu me sigo no Instagram e falo assim: "Ó, algum dia eu quero estar Sim, bem-sucedida que nem ela", né. sim. Então, assim, se ela conseguiu chegar lá, eu também posso correr atrás, batalhar e chegar lá. Então, assim, a gente sabe que é difícil, vai ter muita pedra no caminho, você vai cair 500 vezes, as pessoas vão falar assim: "Ai, desista, não precisa", tipo, não, né, não é pra você, tua família não é Aham. rica, você não tem, né, não precisa. Não, precisa, vai atrás, corra atrás, ignore todo mundo, vai subindo degrauzinho por degrauzinho que você vai ver que quanto antes você vai chegar lá e daí você vai estar toda feliz aí, andando linda, botocada, feliz, maravilhosa, que vai Sim, vai estar bem feliz realizando o sonho que você quer. sim, Então meu conselho é não desistir e não sim. escutar o que as pessoas erradas falam ali, que sempre vai ter alguém que vai estar criticandinho ali, né, mas é seguir os tuas metas e sempre tentar evoluir. E é Sim, isso que aí. bacana, adorei essa mensagem. É isso mesmo, é porque, como você falou, quando você faz o que você ama, você se dedica e você supera esses desafios. Quando você está em dúvida, qualquer desafio pode vir te Já é. desanimar.
Já você faz uma. Já É. se. Me fugiu a palavra. Se desestrutura. Desestrutura. Desestrutura, é. É isso aí. Estamos aqui, ó, sem corte, sem. Gente, não tem bebida alcoólica aqui Não nessa tem, é só caneca, só pra aguinha, vocês mas é entenderem. que sextou, né? A gente já não tá muito, né? É, Não é igual sexta. pré-carnaval É. aqui, ó. Gente, mas é isso. Então nós vamos agora para aquela câmera. Vou fechar. Obrigada pela audiência de vocês. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui no nosso vídeo. Deixa o seu joinha, o seu like e compartilha com uma amiga empreendedora, alguém da área da odontologia, para conhecer um pouquinho da história da doutora Fernanda e para ouvir tudo que ela trouxe aqui de conhecimento para nós. Espero vocês, então, no nosso podcast da semana que vem e até lá. Tchau, tchau.